Olá! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre tudo o que você sabe sobre o primeiro Natal está errado, exceto uma coisa. Mas antes de tudo quero deixar claro que, mesmo não estando historicamente precisas essas histórias, porque ao longo de 2000 anos de cristianismo, muitas histórias, ou seja, histórias reais, têm sido contadas, e muitas histórias, ou seja, fábulas e lendas têm sido acrescentadas, muitas delas com grande significado espiritual. Embora o primeiro Natal, a Natividade, chamada de Natividade, não seja precisa do ponto de vista histórico, tem um profundo significado espiritual e deve ser preservado para gerações futuras, como parte integrante da espiritualidade cristã e como parte do verdadeiro Natal, que nada tem a ver com um velhinho que veste roupa vermelha, barbudo e que anda por aí distribuindo presentes, dizendo ho, ho, ho. Então, assim, o Natal tem que ser preservado e é de uma riqueza muito grande, ainda que o primeiro Natal, como nós o conhecemos, esteja, do ponto de vista histórico, equivocado. Primeiro, Jesus Cristo não pode ter nascido no dia 25 de dezembro do ano 1 da era cristã. O que acontece? 25 de dezembro era comemorado o nascimento do deus Mitra. O deus Mitra era um deus de uma antiga religião da Pérsia, atual Irã, e era um deus muito popular entre os romanos. O Império Romano era muito generoso com a adoração de deuses. Eles não exigiam que o império todo adorasse os seus deuses. Cada um podia adorar o deus que quisesse, desde que reconhecesse que César era o Senhor. Esse que foi o problema com Jesus Cristo quando ele disse que era o Senhor. Mas vamos em frente, né? Esse é outro assunto. Esse deus, Mitra, era muito popular entre os romanos, principalmente entre os legionários, que iam combater no exterior e muitas vezes davam baixa, voltavam com uma carga cultural que tinham assimilado por onde andaram. Muitas vezes eles se estabeleciam como fazendeiros e agricultores pelo império e continuavam adorando o deus Mitra, o deus que eles aprenderam a adorar lá na Pérsia e assim por diante. O nascimento de Jesus Cristo foi colocado no dia 25 de dezembro por questões mitológicas e não histórias. Ele não pode ter nascido nesse dia. Então, qual é a data mais provável do nascimento de Cristo? Ninguém sabe ao certo, né? Ninguém pode dizer ao certo. Há muitas datas, elas variam entre o ano 7 a.C. e 3 depois de Cristo. O professor Joseph Campbell diz o seguinte nesse livro: tu és isso. Joseph Campbell era um dos maiores antropólogos de todos os tempos e era católico fervoroso. E ele diz o seguinte nesse livro que eu quero ler para vocês. As datas são algo em torno de 7 a.C. e 30 depois de Cristo. Escolha o ano 7 a.C., porque foi o momento da estrela associada ao seu nascimento, a conjunção de Júpiter e Saturno, e a estrela de Israel, de onde vem a palavra Saturday, sábado em inglês, ou dia de Saturno. E Júpiter é a estrela da realeza. A conjunção dos dois astros em peixes, esse signo estava extremamente vívido no dia 29 de maio do ano 7 antes de Cristo. Identifica essa estrela como aquela vista pelos reis magos. Então, Joseph Campbell acredita que a data mais provável do nascimento de Cristo é 29 de maio do ano 7, por conta dessa conjugação toda estelar, que nós vamos falar sobre a estrela daqui a pouco. Então, não pode ter sido no dia 25 de dezembro. Mas é uma bela data, e é uma data que não há nenhum problema nós comemorarmos essa data, porque de fato não é o mais importante, não é sabermos quando Jesus Cristo nasceu, mas entendermos o significado do seu nascimento. 2. José era bem mais velho do que Maria. O que acontece? A imagem que nós temos de dois jovens olhando um infante recém-nascido, o menino Deus, é muito poderosa, mas ela tem pouco a ver com
a vida e a maneira de viver de um judeu do primeiro século da era cristã. Maria teve Jesus Cristo entre os 14 e 16 anos, e depois disso, segundo nos conta Marcos, capítulo 6, versículo 3, ela teve filhos e filhas, ela teve outros filhos além de Jesus também. Dois deles nós conhecemos claramente, que é Tiago, irmão de Jesus, ele se identifica como irmão do Senhor, e Judas, o penúltimo capítulo da Bíblia, que se identifica também como irmão de Tiago, ou seja, irmão de Jesus também. O livro de Tiago, um livro pseudepígrafo, considerado por São Jerônimo. São Jerônimo foi quem traduziu as escrituras sagradas do hebraico para o latim, chamada de Vulgata Latina. São Jerônimo considerava o livro de Tiago canônico. E o livro de Tiago nos traz duas notas interessantes sobre esse assunto, que eu vou ler para vocês. No capítulo 9, nos diz o seguinte, versículo 2. José replicou: tenho filhos e sou velho, enquanto que ela é uma menina. Não gostaria de ser objeto de zombarias por parte dos filhos de Israel. A gente mostra a preocupação de um homem bem mais velho que tem uma esposa bem mais nova e as pessoas acharem aquilo muito estranho. Até para a época era uma diferença muito grande de idade. E no capítulo 17, versículo 1, diz assim: e veio uma ordem do imperador Augusto para que se fizesse o censo de todos os habitantes de Belém e da Judéia. E disse José: a meus filhos posso recensear, mas que farei da donzela? Como vou incluí-la no censo? Como minha esposa? Envergonho-me. Como minha filha? Mas já sabem, todos os filhos de Israel, que ela não é minha filha. Este é o dia do Senhor, que se faça a sua vontade. Mostra aqui a preocupação de uma pessoa que não sabe exatamente o que fazer com Maria. Segundo o livro de Tiago, Maria era uma das 7 virgens do templo sagrado, que ajudavam os sacerdotes do templo nos serviços diários, e ela apareceu grávida, e foi uma grande confusão. Essa é uma outra história. Era comum naquela época os homens terem 2 ou 3 esposas, e que a última esposa fosse bem mais nova do que ele, para que pudesse ajudá-lo na sua velhice. Seja como for, a gente não sabe muito bem. José desaparece lá depois dos 12 anos de Jesus, ele não é mais citado. Acredita-se que ele tenha morrido antes dos 16 anos de Jesus, época na qual Jesus Cristo passou a ser arrimo de família, cuidar de sua mãe e de seus irmãos. 3. Maria não deu à luz em um curral cercado de animais. Isso é evidente. Por mais pobrezinho que Maria e José pudessem ser, é uma coisa que ninguém em sã consciência permitiria que uma mulher grávida desse à luz cercada de animais. Essa imagem é muito bonita e muito poderosa. E ela é muito rica em mitologia, e a gente vai começar, é muito legal o que ela nos diz. A primeira vez que se viu isso foi num sarcófago na cidade de Alexandria, no século II, datado do século II da era cristã. Esse sarcófago tem a imagem de Maria, de José, de Jesus, dos magos, de um boi e de um jumentinho. Está lá nesse sarcófago. E o que essa imagem toda nos conta? O que isso tudo nos diz? Nos diz o seguinte: o boi era um animal associado a um deus egípcio chamado Osíris, e o asno era um animal associado ao deus Set, egípcio também. Os magos, eles eram representantes do zoroastrismo, um culto mitraico, do deus Mitra. O que essa cena nos diz toda? O que essa cena toda nos diz? Nos diz o seguinte: que ali estavam os representantes do velho mundo, dos deuses antigos, e eles estão se curvando diante do novo Deus que nasce. Eles estão reconhecendo em Cristo o Senhor, eles estão ali prestando culto
a Jesus Cristo. É isso que essa cena toda nos mostra. Os deuses do antigo Egito, os deuses pagãos, os deuses da antiga Pérsia, né, os magos ali representando esses deuses, eles estão ali agora, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo é o Deus encarnado. É isso que significa essa cena encontrada no sarcófago no segundo século na cidade de Alexandria. De lá para cá, isso tudo se popularizou, mas convenhamos, não tem muito a ver, não é, do ponto de vista histórico, ela não é absolutamente precisa. 4. Os pastores e os magos nunca se encontraram. Há no Novo Testamento 2 relatos da Natividade, um em Mateus e um em Lucas. Mateus nos conta a inesperada e interessantíssima história dos magos que saíram do Oriente para encontrarem a Cristo depois que viram uma estrela e consideraram aquela estrela o sinal para irem até Belém, para irem até Israel visitarem o infante Jesus. E Lucas nos conta a história de pastores, que nós não sabemos quantos eram, mas que estavam à noite tomando conta de seu rebanho, quando do nada surgiram anjos e anunciaram então que havia nascido na cidade de Belém o Salvador. E de repente juntam-se aqueles anjos, mais uma multidão de outros anjos cantando aquele hino lindo que nós conhecemos, né? Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E eles ficaram assustadíssimos, sem saber o que fazer. Os anjos tranquilizaram os pastores. Então os pastores se apressaram e foram rapidamente visitar Maria e José. Chegaram lá e encontraram Maria, José e o infante Jesus. Os magos levaram entre 8 e 2 anos para chegarem até onde estavam reunidos Maria com sua família. Jesus Cristo já deveria ter ali alguma coisa em torno dos 2 anos, né? Por isso que o sanguinário e perverso Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não tinha certeza qual era a idade de Jesus, mas sabia que já devia estar com uns 2 anos aproximadamente. Então, os magos e os pastores, de fato, nunca chegaram a se encontrar. João não conta nada sobre o nascimento de Jesus. João, uma linguagem muito gnóstica, ele nos conta que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez Deus, ele estava com Deus aí, assim por diante, não fala nada do nascimento de Jesus. E Marcos passa batido, né, pelo nascimento de Jesus Cristo, para chegar na última semana, na Semana Santa, semana da qual ele, Marcos, participou, mas essa é uma outra história. Então, essa também é uma figura que nós imaginamos, mas que não é, do ponto de vista histórico, comprovado, tá bom? A gente não sabe nada sobre quantos eram os magos de fato. Vamos lá. Então, 5. Os magos não eram 3, eles não eram reis, e de fato eram mesmo magos, para a grande surpresa dos puristas, né? Eram magos mesmo, que estudavam astronomia, astrologia, e tudo isso era muito misturado naquela época. A gente imagina que eram 3 magos, porque houve 3 presentes, mas podia ser 3, 12, 40, ou muito menos, ou muito mais, a gente não sabe quantos eram. A tradição diz que eram 3 e que os seus nomes eram Gaspar, Baltazar e Melquior. Cada um deles era um rei. E, estranhamente, e não se sabe exatamente como, supostamente, os seus ossos, os restos mortais desses 3 magos, estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. Lá na Catedral de Colônia, se você for visitar, você vai ver lá na Catedral de Colônia um local onde há o ossuário desses 3 reis magos. Os 3 reis magos eram representantes, como eu já disse, da antiga religião do zoroastrismo. Zoroastro profetizou cerca de 500 anos antes de Cristo que quando uma determinada conjugação estelar se fizesse, nasceria não apenas um homem, mas não apenas um grande homem, não apenas um rei, mas não apenas um super-homem, nasceria um Deus.
Essa é a profecia que ele proferiu. Os magos tinham conhecimento dessa profecia, não pelas escrituras sagradas dos judeus, eles não tinham as escrituras sagradas dos judeus, eles tinham as suas escrituras sagradas, e nessas escrituras constava que nasceria, quando essa conjugação celestial acontecesse, nasceria um Deus. Então foi assim que eles ficaram sabendo do nascimento de Jesus Cristo. Eles foram até Jesus Cristo, encontraram Jesus com cerca de 2 anos e levaram presentes. E cada um desses presentes é muito sintomático, muito simbológico. O primeiro presente que a gente conhece, eles levaram o ouro. O ouro era dado aos reis. Então os magos reconheciam que Jesus Cristo era um rei, um grande homem, um rei que havia nascido. Eles deram também incenso. O incenso está associado às cerimônias religiosas, sacerdotais. Eles reconhecem então que aquela criança está destinada a ser um grande sacerdote. E o terceiro presente era a mirra. A mirra era usado para embalsamar defuntos. E sombriamente os magos dão ao menino um presente destinado a um morto. Ali, profeticamente, sintomaticamente e de uma maneira muito perturbadora, eles dão um presente muito misterioso para Jesus Cristo, já dizendo que Jesus estava destinado a morrer, já no seu nascimento. 6. O sinal nos céus que guiaram os magos não pode ter sido, de fato, uma estrela. O nascimento de Cristo foi sinalizado com uma estrela milênios antes do nascimento de Jesus. Números capítulo 24, versículo 17, nos diz o seguinte: eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Já lá em Números, né, o Balaão, que não era um judeu, era um pagão, um profeta pagão, já estava testemunhando acerca do nascimento de Jesus Cristo, associando o seu nascimento a uma estrela. Mas não apenas isso, no pseudoepígrafo também, livro O Testamento dos 12 Patriarcas, é um livro que supostamente escrito por cada um dos 12 patriarcas de Israel. No livro de Rubem, aliás, no livro de Levi, está escrito o seguinte, eu vou ler para vocês. É muito interessante o que Levi diz aos seus filhos. Uma vez castigados pelo Senhor, ele suscitará para o sacerdócio um novo sacerdote. A ele serão reveladas todas as palavras do Senhor. Ele impedirá em muitas oportunidades que sobrevenha um julgamento pesado demais sobre a terra. Eis que a sua estrela brilhará no céu, semelhante à estrela de um rei. A luz da sabedoria resplandecerá como o sol do meio-dia. Será glorificado no mundo inteiro. Ele brilhará como o sol sobre a terra. Dissipará todas as sombras que nela existem. E por toda a parte reinará a paz. É muito legal, né? Então, assim, Levi, lá no seu leito de morte, ele diz, segundo o testemunho dos 12 patriarcas, algo sobre o nascimento de Jesus Cristo associado a uma estrela. Isso é muito legal também. O fenômeno que apareceu não pode ter sido uma estrela propriamente dita. Né? O que estava no céu era uma estrela. Eles não sabiam a diferença entre planetas nesse momento, planetas, cometas, estrelas e tal. Mas o que teria sido então? Né? O que teria sido? Vamos pensar um pouco. Poderia ter sido uma estrela? Certamente dissemos que não, né? Estrelas não andam por aí vagando. Poderia ter sido um cometa? Também não, né? O cometa Halley, que seria um excelente candidato para a estrela de Davi, ele passou no ano 12 depois de Cristo, tarde demais. Poderia ter sido meteoro? Também não, porque meteoros são logo destruídos, quando entram na atmosfera terrestre, eles são logo destruídos. Poderia ter sido uma nova ou uma supernova? Bom, há registros de que ocorreu uma nova no ano 7 a.C. E, por fim, poderia ter sido um alinhamento de corpos celestes. A hipótese de que o brilho do nascimento de Jesus fosse uma estrela nova tomou força em 1572, quando o astrônomo dinamarquês
Tycho Brahe descobriu que o fenômeno ocorrera em 7 a.C. A nova é um astro que fica até 100.000 vezes mais brilhante que o normal durante várias semanas e depois quase desaparece completamente do firmamento. No século XVII, o astrônomo Johannes Kepler calculou que uma conjunção planetária entre Júpiter e Saturno teria ocorrido também no ano 7 da era cristã. Com a aproximação dos planetas, seus brilhos se somam no céu. Outras 2 conjugações envolvendo Júpiter teria ocorrido no ano 3 e no ano 2 a.C. Uma tripla conjugação com Régulus, a estrela mais brilhante da constelação de Leão, e uma aproximação com Vênus, o primeiro astro que surge no firmamento. Isso foi extraído da revista Ciência Hoje. Eu achei muito interessante isso, porque assinala que no ano 7 a.C. todas essas conjugações espaciais aconteceram e provavelmente podem ter assinalado o nascimento de Jesus Cristo para os magos, que observaram, estudaram, viram uma estrela que de repente brilha 100.000 vezes mais do que o normal. E eles entenderam pelas profecias associadas a Zoroastro que não um grande homem apenas, mas que um Deus havia nascido em Israel. Essa teria sido a estrela de Davi. O interessante disso que eu acho é que Deus sinalizou para os magos, homens sábios e importantes, o nascimento do seu filho com um evento celestial muito interessante. E sinalizou para os pastores, homens simples e pobres, o nascimento de seu filho, com a aparição de seres de outra dimensão, da dimensão espiritual, anjos cantando, subindo e descendo e louvando a Deus. Deus então sinalizou, Deus o Pai sinalizou para a humanidade que algo muito especial estava acontecendo. O tempo que nos é dado. A gente não tem como saber ao certo quando a data exata do nascimento de Jesus Cristo. Mas, na verdade, isso não é o mais importante. O que importa é o que nós fazemos com o tempo que nos é dado enquanto estamos aqui. Jesus Cristo, com o tempo que lhe foi dado, com aproximadamente 33 anos, ele salvou não apenas o ser humano, mas restaurou o universo. Ele salvou os universos, as dimensões. Ele resgatou, ele colocou as coisas que estavam em desordem do ponto de vista espiritual. Ele deu tudo ordem ao caos. Ele trouxe ordem ao caos que se estabeleceu depois da queda. E isso é o mais importante que nós devemos saber. Não é o mais importante o dia do seu nascimento, mas o que ele fez com a sua vida. Nesse Natal, eu estimulo você a comemorar com sua família, com seus queridos, com seus amigos. Comemore, vibre, ganhe presentes, festeje, mas não deixe de comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Se você é cristão, fale sobre isso, enfeite a sua casa com presépios, vamos enfeitar e relembrar essa tradição que está sendo apagada por uma tradição tão pagã como a tradição do Papai Noel, que não traz nenhum significado espiritual para nossas vidas, muito menos para nossas crianças. O menino Jesus nasceu em Belém, vimos a sua estrela e viemos o adorar. Feliz Natal, Deus nos abençoe. Grande abraço. Sou o pastor Paulo Tide e a gente se vê pelo caminho.